Olá, olá, galerinha do bem, galerinha do nono ano. Estamos de volta para mais uma aula de história. Hoje estaremos abordando uma temática muito relevante, uma temática muito importante da vida política brasileira. Estaremos estudando a ditadura militar. Vocês devem lembrar que há pouco tempo atrás nós estudamos a Era Vargas. E Vargas, de uma certa forma, ele governou também um período como se fosse um ditador, aquele período onde o governante ele governa por cima da lei, ele mesmo se intitula como se fosse uma lei, ele governa de maneira arbitrária, né? Então, nós vamos estudar o período chamado ditadura. Vocês devem lembrar que a última aula que nós tivemos foi sobre aqueles governos chamados governos populistas, né, que nós estudamos na aula passada, entrando aí, partindo nesse período que sai Vargas e entra mais alguns políticos, né, até a gente estudar a ditadura iniciada no Brasil no ano de 1964. E essa ditadura se estende até o finalzinho aí do governo de João Figueiredo, já agora nos anos 80, 84, 85, quando Tancredo Neves ele foi eleito presidente do Brasil, apesar que Tancredo não chegou a assumir a presidência do Brasil, ele morre pouco antes. Então, vem comigo para mais uma aula de história. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é estudar o que era que estava acontecendo no Brasil e no mundo justamente nessa década de 80, ou melhor, de 60. O que foi que desencadeou esta ditadura militar no Brasil, né? Conhecido como no período dos anos 80. Esse período, né, alguém diz que era um período que o mundo ocidental ele teve uma espécie de guinada para a esquerda. Então o mundo ele cheirando o socialismo, cheirando a influência do socialismo da União Soviética. Lembrando que a década de 60 nós estávamos vivendo o período da Guerra Fria. Então houve a vitória de o John F. Kennedy lá nos Estados Unidos, nós tivemos uma coalizão de centro de esquerda na Itália, né? E também tivemos algo parecido no Reino Unido. No Brasil, o nosso presidente antes da ditadura era João Goulart, mais conhecido como Jango. Ele se tornou presidente do Brasil logo após Jânio Quadro ele renunciar. Então, o governo brasileiro, a presidência brasileira era exercida por João Goulart, que já era um político que já vinha no cenário político brasileiro, né, sendo vice-presidente, já cirandando na política nacional. Então, o Brasil tinha como presidente João Goulart quando foi declarado, quando foi implantado a ditadura no Brasil. A nível, de uma certa forma, mundial, a década de 60, ela foi uma mudança de muitos conceitos, né? Muitos projetos culturais, ideológicos aconteceram no mundo. Por exemplo, o rock de garagem, aquele rock pesado, aquele rock and roll. Então, grandes estrelas do rock, do cinema, do teatro, né? Surgiram, né? Vale lembrar que nesse período o principal, talvez, conjunto de rock do mundo de todos os tempos, os Beatles, já fazia doces melodias, músicas diferentes, músicas que na verdade colocava uma mudança de percepção do povo, letras surreais, com aquelas guitarras distorcidas, com aquela maneira esquisitona de se vestir. Então, esse grupo ele fez a cabeça da juventude na década de 80. Foi um grupo que teve uma ascensão e um período também relâmpago, não foi aquele grupo de rock que demorou muitos anos, demorou muito tempo, mas
mas foi um período de grande comoção, um período de grande influência da juventude, né? Então, os Beatles, que acho que vocês sabem, um dos principais nomes dos Beatles era o famoso John Lennon, camarada que compunha, que cantava de uma maneira muito interessante, né? Fazia a cabeça da juventude. Dos Beatles hoje você ainda tem ainda o Paul McCartney, que é um cantor que ainda tem bastante sucesso no mundo, né? Ficou aí esses remanescentes. Então, na área da religião, tivemos o Papa João XXIII, que ele abre o Concílio do Vaticano II, né? O do Vaticano II, que trouxe uma grande reforma para a Igreja Católica, no intuito da Igreja receber mais adébitos e não perder tantas pessoas para as igrejas evangélicas e outros segmentos, né? Também, durante esse período dos anos 60, houve, né, justamente uma Revolução Cubana, de 59 para 60, quando Che Guevara, juntamente com Fidel Castro, tem aquela grande revolução lá em Cuba. Houve também a Guerra do Vietnã, né, com a participação aí dos Estados Unidos. Durante a década de 60, nós tivemos o surgimento da ARPANET, que foi considerado por alguns como a primeira internet, ou primeiro embrião, a semente da internet que nós temos nos dias atuais, né? No ano de 61, a Rússia, ou a União Soviética, na época era a União Soviética, conseguiu colocar em órbita o primeiro homem. Já tinha colocado o primeiro ser vivo, né? Aquela cadelinha por nome de Laika, aquela cadelinha de rua, e no ano de 61 ela colocou em órbita, lembrando que não colocou na Lua, colocou em órbita o primeiro homem, né? O nome dele era Yuri Gagarin, era um soviético, tinha 27 anos, e quando ele olhou a Terra lá de cima, ele disse aquela famosa frase: a Terra é azul, né? No ano de 69, quando os Estados Unidos, através de uma missão, né, patrocinada, encampada pela NASA, Apolo 11 pisa na Lua pela primeira vez. Os Estados Unidos ganham assim a corrida espacial. Neil Armstrong foi o primeiro homem americano a pisar na Lua, né, de onde foi que veio aquela frase, né, um pequeno passo para um homem, mas um gigantesco passo para a humanidade. No ano de 69, uma sonda dos Estados Unidos alcança o planeta Marte e meses depois a União Soviética, para não ficar atrás, ela desce com um robô em Vênus. Era o período aí desta corrida espacial, tá certo? No Brasil, mais especificamente em solo brasileiro, é criado no Brasil, nascido no Brasil, a Folha de São Paulo, um dos jornais mais antigos do Brasil. Apareceu no Brasil a onda do skate, vira febre, né, principalmente para a juventude. A Jovem Guarda, um fenômeno gigantesco na música, que veio deslanchar no Brasil grandes cantores, né? O próprio, talvez a maior expressão da Jovem Guarda, nós temos o próprio Roberto Carlos, nós temos o Erasmo Carlos e por aí vai, né? Acho que também a Vanderleia, Gerry Adriano e tantos outros por aí, né? No ano de 65 é inaugurada a Rede Globo de televisão. O personagem de história em quadrinho, Cascão, né, da Turma da Mônica, tomou banho de verdade e contra a vontade do seu criador, Maurício de Souza. Em 62, o Brasil é campeão pela segunda vez do futebol, né? O Brasil já tinha sido campeão em 58, agora em 62 ele é campeão novamente. Aí depois vai ser campeão em 70 e por aí vai. Mas a segunda vez que o Brasil era campeão mundial. Lembrando que já tinha passado pela frustração de ter sediado uma Copa no ano de 50 e perdendo no final
para o Uruguai. Brasília se torna de fato a nova capital do país, isso na década de 60. Jânio Quadro sucedeu Juscelino Kubitschek e renuncia cerca de 7 meses depois. Com 7 meses que assume o poder, ele sai do governo e é substituído pelo então vice-presidente João Goulart. Então, Jânio Quadro sai e entra o seu vice João Goulart, né? E ainda, dando sequência, aí do Brasil acontecem muitas lutas operárias com a criação da única frente de luta sindical. Na época fizeram 180 greves e em 62 foram 184, isso aí por lá pelo estado de São Paulo. Em 62 é aprovado o Estatuto do Trabalhador Rural, dando mais direito ao trabalhador, com uma regulamentação na questão trabalhista, de salário e seus direitos. Cogitava-se cada vez mais a necessidade da reforma agrária, principalmente entre os setores ligados ao presidente João Goulart. Inclusive, esse argumento aí dessa reforma agrária, que é essa distribuição de terra para aqueles que não têm, né? Então é a distribuição de terra. Então esta proposta aí de João Goulart não agradou em nada a oposição, né? Que aí, com a força dos militares, derruba Jânio Quadro, derruba João Goulart e dá início à ditadura no Brasil. João Goulart apresenta à nação um plano chamado trienal, que pretendia, por meio de cortes de gastos públicos, da realização de uma reforma de base e da redução da inflação e também das desigualdades sociais, né? O plano não deu assim lá muito certo, e eu sei que também isso aí contribuiu para o início da ditadura. A sociedade se aproxima do modelo americano de vida. Vocês devem já lembrar, né? Aquele modelo consumista, aquele modelo de consumir. Então o Brasil começa a abraçar esse modelo muito capitalista de ser. Aí contra essa tendência existiu aí o governo que tinha algumas tendências socialistas. Inclusive quando aconteceu a implantação, João Goulart tinha voltado, né, lá da União Soviética, salvo engano. Então ele tinha essa aproximação com o mundo comunista, o mundo socialista, tá certo? Aí vem a questão ainda do Brasil, a conjugação desses fatores terminaria por conduzir o nacionalismo reformista de João Goulart ao fracasso. Então, a tendência, digamos assim, reformista, nacionalista e ao mesmo tempo aí com cheiro de socialismo, veio fazer com que o governo de João Goulart ele entrasse em fracasso. O estupim do golpe militar aconteceu em março de 64, quando Jango, que era chamado Jango, era o João Goulart, após um discurso inflamado no Rio de Janeiro, determinou, acho que, salvo engano, esse discurso feito por ele discursou para aproximadamente 150 mil pessoas, né? E ele determinava a reforma agrária, a nacionalização das refinarias estrangeiras de petróleo, e em 13 de março os militares iniciaram a tomada do poder. No dia 2 de abril, o presidente João Goulart partiu de Brasília para Porto Alegre. Então, vamos ver aqui como foi a instalação do regime militar no Brasil, que foi em 64. O que foi o golpe militar? A primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que a ditadura ou regime militar, como o próprio nome já diz, é quando os militares eles tomam o governo. E quando eu digo tomam o governo, é porque geralmente esses golpes a pessoa não chega ao poder pelo voto comum, pelo voto democrático, pelo voto da maioria, mas é aquele tipo de governo que é exercido, tomado à força, né? Então, o que foi o golpe militar de 64? Lembrando mais uma vez
que o mundo passava pelo período chamado de Guerra Fria, uma disputa entre capitalista e socialista, entre um grupo comandado pelos Estados Unidos e o outro grupo comandado pela União Soviética. Eles já temiam, né, muitos temiam que João Goulart ele se alinhasse ao comunismo soviético e, além disso, também ao chinês. Inclusive, ele tinha voltado da China nesse período, né? Eu até falei que tinha voltado da União Soviética, ele voltou da China. Pouco tempo antes do golpe ele ser exercido no Brasil. Ele já tinha a sua mente já, digamos assim, bombardeada pelo regime socialista. Muitos dos seus aliados, de fato progressistas, de esquerda, ameaçavam um projeto de desenvolvimento que almejavam os setores mais conservadores. A luta de classe estava se acirrando ao anunciar suas reformas de base e de cunho socialista, envolvendo reforma agrária, salário mínimo, etc. Seus opositores aproveitaram o ensejo e incitaram um golpe sob o pretexto de estar combatendo o inimigo vermelho. Então, quando os militares, eles na verdade tomaram o poder, eles argumentavam que estava tomando o poder do próprio inimigo vermelho, que era o próprio João Goulart, né, que segundo eles queria tornar o Brasil um país socialista, né? Então, que visava, segundo os golpistas, abolir a propriedade privada, distribuindo as terras para o povo e ainda estimular a degeneração moral, né? E também promover a questão da anarquia, a ideia de ser rebelde, de não obedecer às leis, aos princípios morais. Então, foi nesse contexto aí, nesta desavença, nessas inquietações, que o grupo militar toma o poder no Brasil, né? Então, as forças que assumiram o poder no Brasil em 64 tinham como prioridade econômica o crescimento acelerado, era o crescimento de qualquer maneira. Vamos crescer o Brasil, né? Então, neste período áureo, ou seja, do auge da ditadura, do desenvolvimento brasileiro, paradoxalmente houve o aumento da concentração de renda e da pobreza. Instaurou também um pensamento fanista, né? Aquele pensamento de que o Brasil era uma potência, de que o Brasil ficava ufanado, meio que arrogante. Nós estamos vivendo um período, o Brasil é uma potência, né? Outra coisa que eu não havia falado, quando a ditadura ela foi colocada em prática, quando se tornou ditadura de fato mesmo, uma das principais ideias dos governos era esconder esse golpe, né? Porque na época as ditaduras que aconteciam tanto aqui na América do Sul como as que aconteciam lá pela Europa não era muito bem vista pelo povo. Então, no Brasil tinha um golpe militar, mas o pessoal fazia questão de fazer propaganda de que não era isso que estava acontecendo no Brasil, né? E durante esse período da ditadura, nós vamos até ver depois, aconteceram muitas mortes, muitas prisões, muito massacre, aconteceu também muita tortura, muita gente sumiu, quem falasse mal realmente acabava sumindo. Quando se fala em governos ditadores, quando se fala da ditadura no Brasil, o conceito sobre ditadura não é a mesma para todo mundo. Os esquerdistas, o pessoal mais voltado para o socialismo, diz que foi um dos piores momentos da história do Brasil. Já o pessoal da direita, o pessoal do centro, diz que não, foi um período que o Brasil foi moralizado, passou a ter um grande desenvolvimento econômico, passou a ser respeitado lá fora e as coisas tinham regra, tinha moral aqui. Então, nem sempre o período da ditadura ele é assim, digamos assim, é uma unanimidade em relação à sua concepção, tá certo? Vamos ver o que aconteceu nesse golpe militar, né? Então, houve um crescimento econômico, isso aqui sem dúvida nenhuma aconteceu, né? Um crescimento de 69 até 73, apesar também que foi o período que o Brasil também se endividou muito. Então, o que é que acontecia? A concentração de terra, certo? Marcado pela redução do poder aquisitivo do salário, a criação de novos impostos foi criado o chamado IPI,
que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, ou o IPI, tá certo? Que na prática não adiantou em nenhum benefício para a população. Também houve o que nós chamamos da expansão do crédito ao consumidor, que servia para ampliar a demanda de bens duráveis, como casas, como automóveis, eletrodomésticos, etc., possibilitando a participação da classe média neste patamar de consumo. Olha só um porém, com o aumento do dinheiro em circulação, as taxas de juros, a inflação ela aumentava constantemente, a subida de preço, tá certo? E houve também o que nós chamamos a abertura externa da economia brasileira. O Brasil começou a atrair investimentos estrangeiros, então foi muito grande a quantidade de pequenas e médias empresas que vieram para o Brasil e causando, inclusive, a falência de pequenas e médias empresas no Brasil, que não tinham como concorrer com essas indústrias que estavam entrando aqui, vindas de outras partes do mundo, né? Então, os governos, vamos ver um pouquinho sobre isso. Os governos militares, eles impuseram um governo baseado na centralização do poder, também no fortalecimento do executivo, do controle da estrutura partidária e dos sindicatos, censura aos meios de comunicação e repressão a qualquer forma de oposição. Então, vamos aqui devagarinho explicar um pouco disso aqui. Tá? Do período dos militares, os militares eram os presidentes militares, que nós vamos ver na próxima aula, eles eram muito rígidos e o governo era centralizado neles, né? Houve também o controle da questões partidárias. Os partidos do Brasil eles foram extintos, ficando apenas dois, né? A famosa Arena e o MDB, tá certo? O MDB, que esses dois grupos aí, e que não faziam muita oposição não, né? Uma espécie de oposição de fachada. Então, além disso, eles proibiu a questão das greves de sindicatos, tinha também a censura das comunicações, você não poderia criticar o governo em jornal, nem em televisão, nem em revista, então tinha esse controle, existia a censura, né? E qualquer pessoa que se pronunciasse contra o governo acabava sofrendo algum tipo de repreensão, né? Eliminaram as eleições diretas, daqui para frente não tem esse negócio do povo eleger o presidente, e muito pior também os governadores dos estados. Eu aqui, o presidente, é quem eu vou escolher cada governador. E acabou esse negócio de dizer que nós temos eleições diretas para presidente. Quem vai votar aqui é um pequeno grupinho para as coisas ficarem em casa, né? Inclusive, os prefeitos dos municípios também eles eram nomeados, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal foram obrigados a abandonar as suas funções, para você ver como o negócio era rígido e era pegado mesmo, né? Neste período foi instituída o que nós chamamos de Lei da Greve, que foi criada proibindo qualquer tipo de greve de natureza ou política, social ou então religiosa. Então, não podia fazer greve no Brasil. Os jornais foram ocupados e os de oposições, que era contrária ao governo, eles foram fechados, né? Os que eram do lado do governo tinham de publicar, postar notícias favoráveis, boas, animadoras sobre o presidente. Em 1967 foi criada a chamada a Lei de Imprensa e a chamada a Lei da Segurança Nacional. Nesse período, foram realizadas prisões arbitrárias, intervenções nos sindicatos, demissões em órgãos públicos. E para completar, entre o ano de 69 e 70 foi criado o DOI-CODE, né? Não sei como é que pronuncia essa sigla, né? Que traduzindo significa Departamento de Operações e Informações, Centro de Operação de Defesa Interna.
que realizava prisões e tortura, como se fosse um grupo mesmo de repreensão àqueles que falassem mal e fosse contrário àquilo que eles tinham como verdade e estavam colocando em prática, tá certo? Lembrando que na próxima aula nós estaremos dando sequência ao nosso estudo sobre a ditadura no Brasil, ou sobre o regime ditatorial, ou a ditadura brasileira. 4 perguntinhas para vocês copiarem no caderno, responderem, tirar aquela foto legal, manda no meu privado. Vocês façam isso em até 24 horas. Então, por hoje é só. Até a próxima. Não deixe de enviar as suas atividades. Beijão, beijão. E até a próxima, se o nosso bom Deus permitir.